o poder do perdão. Em Colossenses 3, 12 a 14 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? De longanimidade. Temos mais. Amém. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nós queremos entender, Pai, da parte do Senhor, esta questão do perdão, Jesus. Esta questão importante, Jesus, mas sabemos difícil, Senhor. É só o Senhor que consegue, Deus, sondar o coração, abrir o coração dos seus filhos para que essa palavra penetre, Jesus, e faça morada, Senhor. Porque isso vai fazer, Deus, com que as nossas vidas caminhem num caminho correto de paz, Jesus. Por isso eu peço, Deus, em nome de Jesus, ilumine os olhos do entendimento do seu povo, Pai, que o Senhor escolheu e trouxe nesta noite, Deus. É o que nós pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. E todos aqueles que creem, digam amém, amém e amém. Amados irmãos, temos esse estudo do perdão. Você sabe que hoje eu tive que, como nós sempre fazemos, nós passamos os versículos para o nosso diácono Samuel para preparar esta mensagem que você vê no telão. E esse estudo é um estudo muito longo. Eu percebi que tem muitos versículos. E eu tive que resumir esta mensagem. E quem sabe o pastor possa continuar no próximo culto. E eu tive que fazer um resumo desta mensagem e passar para o diácono Samuel. E eu preparei um esboço aqui, de hoje. E vocês não estão. Vocês têm alguma coisa para fazer hoje, amados? Vocês não estão com pressa, não, né? É um estudo rápido. São poucas laudas, poucas folhas. Vocês podem perceber. E eu vou colocar aqui. É bem tranquilo o estudo de hoje, viu, amados? Não se preocupem. Porque Pedro chegou para Jesus e perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? E Jesus falou: não. 7 é muito pouco. Multiplica por 70. E aqui, se vocês perceberem, tem perdão, perdão, perdão. Eu acho que eu poderia até encerrar a mensagem de hoje, né, amados? Quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? Eu vou deixar aqui estampado para que os irmãos percebam a questão do perdão, como é importante. Nós estamos nesta caminhada de mensagens que diz sobre como construirmos uma família forte. Você sabe que a tua casa, o teu lar, tem que ser o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo, em primeiro lugar, não é nem a igreja, é o seu lar. Se o seu lar está bem, as demais coisas vão caminhar bem. Se o seu lar está mal, em pé de guerra, com
ausência de perdão, as demais coisas não vão fluir. As demais coisas não vão andar. Se o desejo que você tem no seu coração hoje, meu amado, é não estar em casa, é estar em qualquer lugar deste mundo, menos no seu lar, há um grande problema aí, amados. Há uma grande guerra que se instalou, em que você não vai encontrar paz em lugar nenhum. E por que nós estamos nesta caminhada, nesta jornada, falando sobre família, reconstruir famílias, famílias fortes? Estamos insistindo nessa questão da família, porque é na família, amados, que nós encontramos o suporte que nos dá, que nos sustenta para guerrear. É dentro do lar, é esposa, marido, pais, filhos. É dentro do lar que nós encontramos o suporte, que nós encontramos a força para guerrearmos. Unidos no Senhor, aprendendo com o Senhor, como se constrói, como se vive, como se respeita, como se perdoa, como devemos nos amar dentro do nosso lar. Aí podemos sim vir ao culto, podemos sim estar aqui falando de Deus, louvando ao Senhor com o coração aberto, porque o nosso lar está em perfeita vitória e harmonia. Se não for dessa forma, as demais coisas estarão desajustadas. Nada te irá bem. Nada te irá bem. O teu local de trabalho não irá bem. A tua igreja não irá bem para você. O teu sonho, o teu projeto não irá bem. Porque o seu lar não está bem. Porque as coisas que acontecem lá não estão de acordo com a palavra de Deus. Porque está faltando amor, está faltando perdão. E por que, amados, é tão difícil perdoar? Nós vamos entrar agora nesse terreno arenoso, difícil, que é a questão do perdão, é muito difícil. Não é fácil. Confesso, não é fácil. Senão, os apóstolos não tinham dúvidas. E Jesus e Deus no Velho Testamento não reforçavam essa questão do perdão. É muito difícil. Existem na vida 3 coisas que são difíceis. Uma delas é guardar o segredo. Guardar o segredo é a coisa mais difícil que tem. Porque quando nós falamos para alguém, já rompeu o segredo. Então, guardar segredo é muito difícil. Doar, aproveitar o tempo, é outra questão muito difícil que nós temos. Aproveitar o tempo de uma forma em que nós possamos fazer tudo de forma agradável, de forma completa, é muito difícil. Sempre o nosso dia se encerra e algo ficou para trás, em que nosso tempo nós não dosamos direito e nós deixamos de fazer. É outra questão muito difícil de lidarmos. E a terceira questão é perdoar uma ofensa. Porque perdoar, a princípio, parece que cai aos nossos ouvidos como uma derrota. O homem não foi feito para perder. Se alguém que está aqui acha que perder faz parte da vida, então, meu amado, infelizmente, pede para morrer. Ninguém nasceu para perder. Nós nascemos para vencer. Principalmente o povo de Deus, aquele que acredita no Senhor. Nós somos mais que vencedores. E a questão do perdão soa aos nossos ouvidos como uma derrota, como uma culpa que nós colocamos. Às vezes, quando nós pedimos perdão, embutimos em nós uma culpa. Ele está pedindo perdão porque ele foi culpado. Essa é a questão. Mas isso é uma mentira. É uma mentira porque o perdão tem faces. Algumas delas. Uma face do perdão
é você se libertar e é você aproximar. Ou você liberta e aproxima, ou então você só se liberta. Porque quando Jesus diz, perdoai até os inimigos. Quando Jesus fala, perdoai os inimigos, isso soa no nosso ouvido muito estranho. Perdoai o inimigo. Mas não que esse inimigo vai se tornar o seu amigo. Muitas vezes não, se isso acontecer, aleluia. Mas muitas vezes não. O seu inimigo não vai se tornar o seu amigo porque você o perdoou. Você apenas vai se libertar desse sentimento. É uma libertação. Diferentemente, quando nós perdoamos um familiar. O perdão para o familiar tem dois aspectos. Ele liberta, mas ele aproxima. O perdão dentro de um lar cristão não pode ser apenas um perdão de libertação. Um perdão para se libertar, para tirar de si aquele peso. Não. O perdão de um lar cristão tem que ser um perdão de libertação, mas acima de tudo, de aproximação. É trazer para perto. E eu estendo isso, não só para o lar cristão, mas para a igreja. Eu não posso perdoar apenas o irmão querendo me libertar daquela questão. Não, é para aproximar. É para aproximar, se possível, chorar, se possível, lhe pedir 70 vezes 7. Essa é a questão. A igreja está conseguindo compreender essas duas vertentes da questão do perdão? Porque o inimigo, meu amado, você vai se libertar. Você vai tirar este peso. Porque a ausência de perdão causa o ódio e causa a vingança. São amarguras colocadas no coração que são sentimentos demoníacos. Sentimentos que não têm parte com Deus, que é o ódio, que é o rancor, que é a angústia. E a ausência de perdão cria no nosso coração esse tipo de sentimento. Nós temos que aprender, amados. Se você errou, peça desculpas. Mas se alguém errou contra ti, perdoe. Se é um inimigo, perdoe. Você vai se libertar. Só que a ausência de perdão cria necessariamente os sentimentos de amargura, como eu falei. Paulo não ignorava os desígnios de Satanás nessa questão do perdão. Veja lá em 2 Coríntios 2, 10 a 11, se nós pudermos passar, diz assim: a quem perdoais, diz o apóstolo Paulo? A quem perdoais alguma coisa? Também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então os desígnios de Satanás é fazer com que o sentimento do perdão cause em você essa questão da perda. Mas Jesus manda perdoar, porque esse perdão vai libertar você. Vai impedir que Satanás haja na sua vida colocando ódio e rancor no seu coração. O que nós temos que fazer? Perdoar. Perdoar é expulsar os demônios das nossas mentes. Devemos expulsá-los não a partir de atos estúpidos, requintados de humilhação, como se estivéssemos perdendo, mas sim com o amor pregado por Jesus. Os demônios são espertos e só irão embora quando expostos na berlinda do nosso coração. Não dê forças, amados, aos intentos de Satanás. Vença Satanás com o perdão. Vença, perdoe, liberte-se.
Nós vamos entrar no estudo agora. Temos o ponto 1 que diz assim: por que devemos perdoar? O item A diz assim: porque faz parte da natureza do povo de Deus. Em Colossenses 3:13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O Senhor nos perdoou. Amados, quando uma pessoa pratica um crime, ela infringiu uma lei que o Estado colocou. O Estado colocou uma lei e essa pessoa infringiu. Então, quem que tem que punir por isso? É o Estado, através do promotor de justiça, que vai acusar, e o juiz de direito e o judiciário nosso vai dar a sentença. Porque nós colocamos uma lei dos homens, que a lei do Estado nós não observamos. Quando nós pecamos, amados, infringimos uma lei de Deus. E todos nós fazemos isto diariamente. Porque diz a palavra de Deus que aquele que não peca é mentiroso. Nós fazemos isso diariamente. Nós infringimos uma lei divina, uma lei de Deus. Todos os dias fazemos isso. Às vezes no pensamento nós fazemos isso. E o que Deus faz? A lei é dele, ele tem o poder de punir. E o que Deus faz? Ele perdoa. Ele nos perdoa diariamente, pois as suas misericórdias renovam-se a cada dia. Deus perdoou. Deus é misericordioso. Amados, se Deus está falando que o perdão é bom, se Deus está falando que o perdão liberta, em nome de Jesus, tenha essa consciência dentro da sua família, de perdoar e aproximar, libertar e aproximar. Amém? E o inimigo, como vamos perdoar? Vamos perdoar, amados. Vamos perdoar. Aconteceu um caso comigo, por esses dias, que eu confiei num homem, lá na cidade de Juquiá, bem sucedido, restaurante, eu comia pizza no restaurante dele, bem sucedido, e que me pediu um empréstimo, que foi lhe concedido, acreditando que ele poderia me pagar. E o homem estava quebrado. E ele veio se revelar a mim que estava quebrado e eu fui prejudicado. E eu abri a Bíblia Sagrada e a primeira palavra que eu olhei foi: maldito é o homem que acredita no homem. Maldito é o homem que acredita no homem. E eu passava, todas as vezes que chegava pela cidade, passava em frente ao comércio dele, e aquilo começou a criar no meu coração um sentimento de ódio, um sentimento, às vezes, de vingança, algum tipo de sentimento que não tem parte com Deus. Imediatamente eu repreendi. Imediatamente eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, coloca as mãos nesta causa. E Deus falou comigo: perdoe. Perdoe. Foi o que eu fiz. Tomei a coragem de orar a Deus, clamar, perdoar e pedir para que Deus não pesasse a mão sobre aquela pessoa. Porque o dinheiro era um dinheiro abençoado, um dinheiro de Deus, e eu pedi isso a Deus. E da parte de Deus não há coincidências. Naquele mesmo mês, foi o mês que o cartório, meu local de trabalho, mais rendeu. Mais rendeu. Aquele valor que eu perdi, Deus multiplicou 3 vezes mais. Pela questão do perdão. Eu me libertei. Hoje eu passo em frente ao local, óbvio que pizza eu não como mais lá. Certo? Mas eu me libertei. Essa é a questão de você se libertar. Amém? De um inimigo, como Deus faz. Eu não coloco ele como inimigo, mas se há na sua vida um inimigo, perdoe e se liberte. Se liberte, amém? Vamos continuar no ponto B, que diz assim: porque temos sido muito perdoados. Em Colossenses 3:13b diz: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Olha,
Se nós pecamos constantemente, e Deus está dizendo aqui que nós devemos perdoar as ofensas, porque o nosso Pai vai nos perdoar. A ofensa que eu tive com Deus, Deus está perdoando. A partir do momento que eu estou liberando perdão, Deus já está me perdoando das minhas ofensas. Olha como é importante essa questão, amados. Continuando, Marcos. Próximo versículo, Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha que coisa importante. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Olha que coisa importante. Aqui Deus está dizendo o seguinte, que a tua oferta, ela não vai ser abençoada. Olha que questão importante. Se você tem alguma questão com o irmão da igreja, se você tem alguma questão aqui, não, vai lá primeiro e acerta com o teu irmão, depois traz a tua oferta que eu vou receber. Então, amados, olha a questão do perdão como é importante. Difícil? Difícil. Vou dizer, não é fácil, mas importantíssima numa questão de crescimento da palavra de Deus, de crescimento. Se nós queremos que Cristo seja formado em vós, a questão do perdão é importantíssima, que está ligado intimamente à questão do amor. O perdão e o amor estão ligados intimamente. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama. Quem não ama, não perdoa. E quem não perdoa, não ama. Então essa questão é muito importante. Continuando, diz assim, lá em Mateus 6,12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aquela oração do Pai Nosso, né? Pode continuar, Marcos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Serdes curados, amados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Orai um pelos outros, nós nos devemos fortalecer através da oração, até a questão do perdão. Até a questão do perdão nós temos que orar pelos irmãos. Amém? Diz a palavra de Deus, nós estamos aqui para aprender. Então o seu Senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Olha uma questão aqui, não deveis tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Ou seja, existiu nessa questão aqui, existiu uma pessoa que era devedora. Um homem perdoou a dívida dele. Só que essa mesma pessoa que foi perdoada, diz aqui na palavra de Deus, foi um dia credor de alguém, mas não perdoou. Olha como é a questão importante. Nós queremos o perdão dos outros, nós queremos o perdão das nossas dívidas, nós queremos, mas dar perdão parece que não faz parte do nosso cardápio, parece que não faz parte da nossa essência essa questão do perdão. Mas nós temos que observar 70 vezes 7, amém? Vamos lá, continuando. E indignando-se o seu senhor, continuando aquele versículo, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Olha o que Deus fez com esse credor. Mateus 18:35 diz assim, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, bem do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Perdoar é o modo sublime de crescer, amados. E pedir perdão é o modo mais sublime de se levantar. Às vezes, o que nos falta, apenas um pequeno passo que nos falta para alcançarmos as bênçãos do Senhor é a questão do perdão. Quando nós perdoamos, nós estamos crescendo, nós estamos dando um passo à frente. Então essa questão do perdão é muito importante. Continuando, no ponto 2 diz assim, os princípios do perdão. Olha os princípios. Cautela. Primeiro, Lucas 17:3 diz assim, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha, tem coisas que eu não suporto, tem coisas que eu não perdoo.
Então você tem que, a partir desta noite, em nome de Jesus, perdoar. Amém? Que o perdão é uma característica de Jesus Cristo. E tem que ser uma característica nossa também, amados. Independente, eu falei que o tema era pesado. Eu falei que o tema era independentemente do que você venha a esperar da outra pessoa. Não espere nada, apenas perdoe, apenas se liberte. Se puder falar, fale. Se não, nas suas orações, perdoe. Se for irmão da igreja, tem que falar, porque tem que aproximar. Agora, se for uma pessoa que se diz inimiga sua, perdoe através das orações, amém? Que o Pai Celeste nos ouve. Item B, a confrontação. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, quem aqui é espiritual, diga amém. Amém. Corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha, tem duas vertentes esse versículo aqui, ó. Aqui está parecendo que você é um espiritual, uma pessoa espiritual, pronta para o que der e vier. E tem um alerta aqui, ó. Guarda-te para que não sejas também tentado. Guarda-te. Não ignoramos os desígnios de Satanás. O apóstolo Paulo falou isso, e nós também não ignoramos. A principal característica de um cristão é conhecer a verdade. E quando se conhece a verdade, se conhece o bem e se conhece o mal. Se conhecer o bem e se conhecer o mal é separar o que é bom do que é ruim. E sentimentos que não têm parte com Deus são ruins. Magoa, machuca, cria um sentimento que depois, para tirar essa raiz, é muito difícil. Então vamos cortar o mal pela raiz, como diz a palavra. Vamos perdoar. Item C. O item C diz arrependimento. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Em Lucas 17:13, que nós acabamos de falar, é a questão do arrependimento. Vamos por ponto 3, que diz assim, características do perdão. O perdão, item A, o perdão deve ser ilimitado. Olha aqui, ilimitado. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Porque tem o próximo versículo que diz assim. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Olha, tem bastante aqui, hein? Tem bastante questão do perdão aqui, hein? Porque é bom. Eu já provei da questão do perdão, é muito bom. O perdão, além de tudo, traz para a família, porque nós vamos estudar aqui mais para frente, que se você não perdoa, as suas orações ficam retidas, as suas orações não sobem ao trono de Deus. Olha que questão importante. Olha como é importante essa questão. Jesus sabia que a ausência de perdão geraria transtornos. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Olha que coisa tremenda, que coisa terrível. Olha que coisa terrível, porque a questão do perdão é o seguinte. Eu vou pegar aqui uma pessoa aqui, vamos aproveitar que a minha esposa está aqui. Vamos supor que a minha esposa me fez alguma coisa de errado e eu tenho aqui uma questão que eu não a perdoo. Não na condição de esposa, como se fosse uma outra pessoa. Aí, eu vou pegar na mão dela e ela vai ficar constantemente ao meu lado. Vê se essas coisas que nós faremos chegará ao trono de Deus. Momento do ofertório. Eu vou lá entregar o meu dízimo. Ela não vai sair perto de mim. Por quê? Porque eu não libertei ainda. Vou ao cinema, assistir um filminho. Senta, pode sentar. Eu vou sentar aqui, ela vai estar, ou ele vai estar do meu lado.
De repente vai aparecer uma cena e eu vou lembrar daquele infeliz que me traiu, que me fez isso, que está me devendo dinheiro. Vou jogar futebol, está lá o infeliz comigo. Vou caminhar, está lá o infeliz comigo. Vou lavar o meu carro, está infeliz comigo. Vou trabalhar, está infeliz comigo. Em nome de Jesus, você está perdoado, em nome de Jesus, estou liberto. Estou liberto de você, posso ir aonde for. Amém? Olha que questão importante. Se liberte. E se for um irmão em Cristo? E se for um irmão em Cristo? Eu te perdoo, meu amor, eu te perdoo e aceite de coração, vem da parte de Deus, o que eu fiz te magoou, eu quero aqui me reconciliar, pedir que nós coloquemos uma pedra nesse problema, porque aqui nós nos esbarramos, e infelizmente aconteceu conosco. Eu peço a você encarecidamente que você me perdoe. Olha a questão, se aproximou, irmão. Não é questão de perder, não. É questão de se aproximar, é questão de vitória. Só faz isso quem é corajoso. Só faz isso quem tem Jesus no coração. Quem não tem, não faz. Quem não tem, quer ódio, quer vingança. Agora, aquele que tem, não deixa Satanás dominar o coração. Vai lá e perdoa. Vai lá e conquista. Vai lá e diz assim: eu faço isso porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem habita na minha vida. Eu sei que quem vai me retribuir não é o braço do homem, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando Jesus manda perdoar 70 vezes 7, é para perdoar, é para acreditar na palavra de Deus. Amém? Tenha isso na sua mente, passe isso adiante. Se você tem aí na sua família alguém, passe isso, essa questão do perdão, passe isso em nome de Jesus. Vamos lá, vamos seguir aqui, Marcos. Item B, o perdão é restaurador. Isaías 33, 24 diz assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. Meu amigo, você não vai ficar doente. Você que libera perdão, você não vai ficar doente. Porque o ódio causa doença. A amargura causa doença. Aquele que tem um sentimento ruim, de ódio, querer destruição, causa doença. E o perdão? Você não vai ficar doente. Porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhes-á a sua iniquidade. Estão perdoados. Jesus morreu na cruz do Calvário e falou: os pecados estão perdoados. Ele perdoou. Aquela dívida que nós tínhamos, não temos mais. Ninguém pode nos acusar. Ninguém. Nós estamos perdoados. Jesus nos perdoou. Amém? Glórias a Deus. Vamos continuar aqui. No item 4, o processo do perdão. O processo do perdão, no item A, diz: rejeite a ideia de vingança. Acabei de falar aqui. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Temos que nos esforçar. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, inclusive com os inimigos, em nome de Jesus. Continuando, acabou? Não, olha lá. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você sabe que a oração, nessa questão que eu acabei de falar, a oração que eu fiz ao Senhor, além da questão do perdão, é para Deus não pesar a mão. Porque quando alguém mexe numa questão de um filho de Deus e aquilo é perdoado, quando nós liberamos perdão, essa questão já não está mais sob os nossos domínios, não está mais em nossas mãos, está nas mãos do Senhor. Diz a palavra de Deus que a vingança pertence a Ele. Nossa, mexer com o Filho de Deus, mexer com o ungido de Deus. Então, qual é a oração que devemos fazer? Senhor, perdoe. Eu perdoei. O Senhor também, coloque as suas mãos, leve sobre a vida dele. Que essa pessoa procure o caminho, procure os seus caminhos. Que essa pessoa recobre o juízo. Enfim, temos que orar e o Senhor nos atenderá. É isso que Deus quer. É essa questão que Deus quer.
A questão do perdão, a questão de liberar perdão, a questão de conversar com Deus, se abrir perante o Senhor, falar: Senhor, eu não quero essas coisas amarrando a minha vida, como se fosse uma pedra nos meus pés. Eu não quero isso, eu quero me libertar, eu quero estar livre, eu quero gozar do melhor desta terra em liberdade. Eu quero conhecer ao Senhor, eu quero estar suave, eu quero estar em cima do seu altar, eu quero estar louvando a Deus, eu quero estar aí embaixo louvando a Deus. Livre, livre, a palavra de Deus é liberdade. A palavra de Deus é mergulhar neste mundo, este mundo cristão, um mundo de desígnios, um mundo de alegria, um mundo de paz, um mundo que nada pode nos afetar, nada pode nos tocar, nada pode fazer contrário à vontade de Deus na sua vida, amados. Então faça isso, prove deste sabor que é perdoar um irmão. Prove, amados, prove como é gostoso, como você cresce, como você amadurece, como você vai para casa suave, feliz. Como é bom, amados, prove disso. Libere perdão. Nós vamos agora para o item B. É o item B? Item B. Tome a iniciativa para a solução do problema. Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles. Amém? Então aqui é autoexplicativo esse versículo. Vamos ao item C. Haja de forma espiritual. O verdadeiro perdão, amados, não se dá por merecimento. Não se dá por merecimento. Isso seria esperar um bem para retribuir um bem. Uma versão suave do olho por olho, dente por dente. O verdadeiro perdão é dado quando sequer há merecimento, porque é fruto apenas do amor e da compreensão. Olha como é importante essa questão do perdão. Não espere nada. Não espere que o outro, se isso acontecer, amém. Mas não espere, não é por merecimento. É para se libertar. É para fazer o que Jesus mandou. É a lei de Deus. Temos que obedecer à lei de Deus. E dizem, olha o que é a questão do perdão nesse versículo, amados. Atos 7, 59 a 60 diz assim: e apedrejavam Estevão. Lembra da morte de Estevão? Que foi consentida não pelo apóstolo Paulo, mas por Saulo, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão havia sido apedrejado e estava ali para suspirar a morte. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Será que a intenção de aqui de Estevão era fazer amizade, era compartilhar uma amizade com aqueles que estavam jogando pedras? Não, Estevão estava se libertando. Estevão estava prestes a morrer. Ele falou: não vou morrer com ódio no meu coração, porque esse ódio, esse sentimento é do maligno. Não vou morrer. Eu vou morrer liberando perdão, porque Deus ensinou, Jesus nos ensinou. Então ele falou assim: não, eu vou liberar perdão e vou morrer em paz. Olha que tipo de cristão era Estevão. Olha que tipo de homem era esse aqui. Conseguiu liberar perdão, sendo pedras alvejadas contra ele, próximos da morte, do último suspiro. O que vem na mente daquele homem poderia vir N coisas. Poderia vir sentimentos de fracasso, sentimentos de não valeu a pena servir a Deus, não valeu a pena vir na casa de Deus, não valeu apenas colocar o Senhor na minha frente, porque agora estou no leito de morte. Olha que atitude, amados. Ele perdoou. E com certeza está nos céus. E os céus o recebeu com alegria em nome de Jesus. Amém? E para nós encerrarmos este estudo, vamos falar aqui da história de Esaú e Jacó.
que a questão do perdão é muito importante nesta passagem aqui, porque o que aconteceu? Esaú e Jacó eram irmãos. Esaú odiava Jacó porque ele havia usurpado a sua primogenitura, ou seja, quem ia receber a bênção de Isaac, na verdade, não era Jacó, era Esaú, porque ele foi o primeiro. O primeiro filho que nasceu foi Esaú, ele receberia a bênção. Mas Jacó armou uma questão que ludibriou Isaac, e a bênção que era para recair sobre Esaú, recaiu sobre Jacó. Ele ali manipulou. Isaac já não enxergava bem naquela época, ele ali manipulou uma situação e se passou por Esaú, e a bênção foi colocada sobre Jacó. E se passaram tempos, e Esaú ficou irado com isso. Ficou irado com essa questão, porque a bênção era dele, e Jacó usurpou. Ele ficou irado com essa questão. Chegou um determinado momento em que Jacó foi viver em outras terras, ele se afastou, e por um período ele resolveu voltar para encontrar a família. Só que ele temeu pela morte, porque o irmão estava irado com ele, e ele não esqueceu essa questão que Jacó fez com ele. Veja em Gênesis 32, 4-9, que diz assim: e lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú. Olha a ordem de Jacó ao servo, para falar a Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto. Jacó manda dizer a Esaú: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Ou seja, muito tempo ele ficou com Labão em uma outra terra. Diz ele a Esaú, através de um mensageiro: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicado a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Ele queria estar à presença do irmão Esaú. Pode seguir? Voltaram os mensageiros, ou seja, os mensageiros foram até Esaú, deram a notícia que o irmão Jacó queria falar com ele, queria conversar com ele, falou que tinha bois, jumentas, enfim, morou numa terra com Labão. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho. Ou seja, Esaú sabia que Jacó vinha, e ele veio em caminho para encontrar contigo, e 400 homens com ele. Olha o que ia acontecer. Esaú irado. Olha o sentimento que brotava no coração de Esaú: ira, ódio, sentimentos que não têm parte com Deus. Olha que tipo de sentimento. Pode continuar. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Jacó teve medo. Esaú vem com 400 homens, vai destruir, vai acabar com tudo. Ele está irado. Pode continuar, Marcos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então ele dividiu em 2 bandos, porque se ele ferir um, o outro irá escapar. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Ele estava voltando, ele estava tornando, porque Deus ordenou: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Mas ele temeu, ele era homem, temeu, mas Deus mandou ele ir. Pode continuar. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Olha o temor dele. Pode continuar. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Ou seja, ele ia morrer. Ali era uma questão de morte. Não havia a mínima possibilidade de Jacó sobreviver. De Jacó, seus filhos, sobreviver naquela questão. Porque existia no coração de Esaú ódio. Na visão de Jacó. Continua.
Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Pode continuar. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de teu irmão. Com certeza a oração de Jacó foi: Senhor, perdoa meu irmão. Perdoa meu irmão, porque ele vai vir aqui, ele vai destruir tudo, ele vai me matar, ele está com ódio no coração, ele vai destruir tudo. Perdoa ele. Olha como a questão do perdão é importante, amados. Olha o que Deus pode transformar com essa questão do perdão. Então Esaú, correndo-lhe ao encontro, e o abraçou, arrojando-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e choraram. Ou seja, Esaú o perdoou. Olha que questão importante. Olha como a questão do perdão transforma a morte em vida, a desunião em união, o choro em riso. Olha como é importante a questão do perdão. Eu encerro, amados, dizendo: libere perdão. Libere perdão. Faça como o Senhor nos mandou. Faça como Deus ordenou. Crie o hábito de perdoar. Quando vier esse sentimento de ódio, esse sentimento de amargura no coração, procure perdoar. Prove, amados. Prove desse sentimento. Beba dessa água bendita. Você verá, amados, Deus se manifestando grandiosamente na sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra bendita, Deus, que veio direto do seu trono, Jesus. Sabemos, Deus, que nós temos falhas, Senhor, e a questão do perdão, Pai, é importantíssimo para as nossas vidas, Jesus. Saber perdoar é uma arte, Jesus. Saber perdoar, Jesus, liberta, constrói, aproxima. Libertar, Jesus, é dizer: eu confio em Ti, Senhor. Perdoar o irmão é dizer: Senhor, eu confio no Senhor, Pai. Eu confio nesta palavra bendita, recheada de questões do perdão, Jesus. Eu confio, Jesus. Faço, Deus, porque eu amo ao Senhor, porque eu estou nesta caminhada cristã, Senhor Jesus, querendo me aperfeiçoar dia após dia, Senhor. E a questão do perdão é importantíssima, Deus, aliada ao amor, Jesus. Eu perdoo porque amo, Jesus. Ó Deus, obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, obrigado por me capacitar, Jesus, que esta palavra caia no coração e faça morada, Jesus, no coração do seu povo, Pai. É o que eu lhe peço, Senhor.